Então, muito bom dia, na nossa segunda reunião do ano de 2024. E eu fiz um testezinho com vocês, postei lá no grupo, essa semana, a respeito de quais são as principais dificuldades que vocês têm em relação ao avanço, né? Onde empacam. Até falei do princípio de Pareto, dos esforços de 20% de 80% dos esforços corresponder a maior faturamento de vocês, enfim. E onde mais empaca, que era o nosso objetivo de hoje, é o nosso objetivo de hoje, né? E a grande maioria trouxe em relação ao conteúdo, a narrativa com pitch de vendas, e é esse o nosso objetivo de hoje. A gente vai falar sobre construção de conteúdo, sobre como fazer, alinhar o que você entrega, a necessidade do cliente e fazer o pitch de vendas no final. Então, preparei um material bem especial para vocês. Ele é resumo, inclusive, de 2 livros que eu utilizo muito. Deixa eu trazer aqui para vocês. 2, não, 3. Aqui. Que é o Storytelling. Depois eu passo lá no grupo para vocês. O Story Brand. E Como Chegar ao Sim. Então, tudo que eu passo para vocês tem a parte sistêmica, tem a parte energética, que é fundamental, a parte mental, sim, mas também tem muito da parte prática daquilo que realmente a gente precisa utilizar no dia a dia para ter o resultado, para alcançar o resultado, né? Então, cada uma de vocês recebe o seu plano de negócio conforme aquilo que é essencial realizar, aquilo que realmente representa os 80/20. Se alguém tem dúvida nessa parte, do que é essencial executar agora, esse é o passo principal que precisa alinhar. Onde eu devo focar minha energia, onde eu devo focar minha atenção para eu poder gerar o resultado imediato que eu preciso. Todas recebem a constelação do projeto antes, para poder focar nas ações. Quem ainda tem dúvida disso, é essencial a gente voltar e realizar o atendimento individual, que sem essa primeira parte não alcança o resultado que deseja. E aí gera frustração, gera não ação, gera tudo aquilo que empaca. E outra coisa, sem executar aquilo que a gente passa, não funciona. Não funciona. Sem executar, sem ter controle das ações, sem ter clareza do passo a passo, sem ter o SBF, senta a bunda e faz, as coisas não vão, não tem jeito. Então, precisa fechar um dia da agenda, sim, para poder organizar o passo a passo, para poder organizar as ações, que é isso que vai poder gerar resultado. Sem essa parte estratégica inicial, vai na força do ódio, vai na força do... vai na força. E não é na força que a gente deseja, é na estratégia. Não é no excesso de stories que a gente deseja. É você poder ter o teu tempo de qualidade, é você poder ter offline, é poder ficar realmente off. Quando eu digo realmente off, também não é você sumir do mapa. É você ter o meio termo, o equilíbrio entre você entregar, entre ficar claro aquilo, a tua mensagem, aquilo que você deseja levar para o cliente, o que ele vai receber de você, com o pitch de vendas. Então, antes de começar, eu gostaria de saber de vocês. Muitas eu sei que vão assistir depois, algumas me falaram que vão se atrasar, e cada uma no seu tempo, desde que execute. Então, eu gostaria de começar com vocês. O que vocês percebem aí no dia a dia de vocês que empaca? Então, vamos lá. Deixa eu fechar a janela, começou a chuva aqui. Sim, verdade. Então, vamos lá. Na verdade, assim, o que eu percebo? A questão do material, da construção, do que colocar, né, nos stories, e de conteúdo mesmo, né? Uma dificuldade que eu percebo, assim, na questão das vendas,
dos fechamentos, por exemplo, assim, eu tenho a questão de fazer a prospecção no Instagram, né, às vezes eu faço, monto e vem e tal, e daí na hora as pessoas não fecham, daí eu ofereço também individual e tal, e às vezes eu fecho, às vezes não e tal. Tem alguma coisa parece que ainda que eu, Cris, tenho que desbloquear com vendas. Até assim, eu fui em dezembro num curso de PNL lá em Curitiba e tal, a gente montou depois um grupo, depois daquilo, para se ajudar aqui de Chapecó e tal. E tá sendo bem legal isso. E daí tem uma pessoa que se prontificou também em fazer um curso de vendas, assim, para ensinar algumas coisas para nós, um custo bem acessível. Eu falei, eu vou fazer, porque eu sinto ainda que tem alguma coisa ali que eu não consigo destravar, eu não consigo fazer com que a pessoa entenda que aquilo é importante para mim, né? Então, assim, eu percebo essa dificuldade. Então, às vezes, a constância também pega, né, de fazer todo dia, assim, até eu coloquei lá também, né? E final do ano, assim, foi bem turbulento para mim, bastante coisa aconteceu, até eu dei uma, meio que dei uma parada ali um pouco, retomei semana passada, algumas coisas, vim mais forte, fiz atendimentos, enfim. Mas assim, o que eu percebo mais é questão de conteúdo, né? Lives eu preciso fazer, não fiz ainda, tô ligada que eu não fiz, vou me organizar, sim, preciso para fazer. Mas eu vejo que a prospecção no Instagram eu faço, só que parece que eu não consigo sair dela. E às vezes eu faço, as pessoas me respondem, eu consigo fazer a mentoria ali, né? Tem gente que confirma e não vai, tem de tudo, né? Acontece de tudo. Mas eu percebo assim que ainda tem alguma coisa, parece que é na questão da venda que eu não consigo avançar, eu não consigo virar a chave. Eu acho que esse é o que mais que tá pegando. Daí quando eu faço, e não dá, às vezes dá aquele desânimo. Cris, bem legal você ter aberto, ter falado que você vai entender bem certinho o que acontece, tá? A energia que você faz a venda, a energia que você se nutre para ter toda a tua rotina, ela é fundamental. Desbloquear em vendas é perceber que não é uma ação única. Uhum, Quando a gente fala em desbloquear, é compreender que faz parte de um sistema mesmo. uhum, A prospecção pelo direct no 1 a 1 não substitui os stories, não substitui o tráfego pago, não substitui, entende? Então, assim, são várias ações que são importantes serem feitas, por isso que é importante ter estratégia. E construir, beleza, o que que eu vou fazer, o que que eu desejo vender, né? Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês qual que é o passo a passo para ajudar a entender mesmo. A uhum, comunicação para que o cliente perceba que é importante ele comprar. Então, vocês vão entender isso. Até ontem à noite a gente estava falando, né, Camila, sobre um pouquinho do... A Camila fez uma ação bem bacana, tá fazendo umas ações bem importantes aí também. Eu não estou conseguindo acompanhar cada uma no seu dia a dia, por isso que é importante vocês me retornar, né? Eu consigo ajudar mais prontamente quando vocês me retornam, porque eu não consigo acompanhar uhum, todos os dias, é impossível. uhum, Então, assim, na dúvida, quando trava, é importante retornar para mim. O desbloqueio da venda, ele faz parte do sistema. Ele faz parte do sistema de compreender a comunicação, qual que é a narrativa que está fazendo, o que deseja vender, se realmente está fazendo a prospecção no direct, como que é esse convite que eu faço no direct, como que é esse copy que eu faço no direct, como que fica claro para o cliente sentir a curiosidade de vir até mim. Então, hoje aqui, e o tráfego pago também ele ajuda, tá? Ele é fundamental, todos eles são fundamentais, eles andam juntos, para que novas pessoas venham até você todos os dias. Até ontem à noite eu também estava na minha mentoria, eu também faço mentoria para poder mentorar vocês cada vez mais e melhor, e foi repetido algo que é fundamental. A repetição é o que vai virar a chavezinha, e essa é a importância da ambiência, gente. Essa é a importância de vocês virem nas reuniões presenciais, porque não adianta, depois eu assisto, não vai assistir. Muito raramente você vai assistir. Vai reduzir drasticamente você assistir as aulas depois, porque você precisa fazer um esforço maior para aquilo. E quando você está aqui ao vivo, você interage, a tua energia aumenta, entende? Então, assim, cada vez que você ouve um não, não impeça que esse não ele vire depois num sim. Não impeça que esse não tire a energia, isso é fundamental,
da próxima venda, da próxima pessoa que você vai conversar. E não desista daquela pessoa. Enquanto ela não falar o não claro para você, não desista daquela pessoa. Chame ela depois. Continue conversando com ela. Por isso que é importante vocês anotarem com quem vocês conversam também. Anota ali na agenda com quem você falou hoje. Ela disse não, claro. Ela trouxe objeção para você. O que que é objeção? Qual que é o problema, qual que é a razão que ela não está adquirindo naquele momento? Por isso que é sempre importante perguntar. Aquele script de vendas que foi passado para vocês na plataforma, imprimam o script, que ali é fundamental. Quais são as perguntas-chaves para eu fazer com que a pessoa transmita a sua dúvida, transmita a sua objeção? Enquanto ela não falar, enquanto ela não trouxer uma objeção clara, não tem por que ela não fechar. O que que é uma objeção clara? Eu realmente tenho outra prioridade para agora, ou ela não entendeu qual que é a necessidade, qual que é o valor do seu produto, e é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Como fazer com que a pessoa entenda o valor daquilo que você está oferecendo, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. E o que vocês desejarem compartilhar, levantem a mão, vamos conversar. Ontem mesmo eu estava conversando com a Camila também sobre um fator bem importante de live que a Cris trouxe. Gente, quando a gente faz live, quando a gente faz venda, não importa a quantidade de pessoas que estão assistindo. A tua energia é o fator primordial. Alinhamento da tua energia, nutrição da tua energia, da tua vitalidade é o que vai fazer com que tudo se movimente. Lembrem-se, o que está fora é o que está dentro. Se você não está legal, se você está com a energia baixa, se você está em dúvida, é isso que vai fazer com que as pessoas se conectem ou não também. Ô, Rafa, eu queria falar antes de você fazer a apresentação, posso? Pode falar. É, eu tô tendo muito, eu nem consegui responder onde eu empaco, porque eu empaco, eu tô totalmente empacada, né? Eu venho de um trabalho constante no Instagram, de lives, de stories, e ali dentro eu consigo converter vendas para o atendimento individual, presencial, de tarô e reiki. Só que a proposta que você me encaminhou é uma proposta totalmente fora do que eu já faço. A sensação que eu tenho é que e eu acho, acredito que até por isso eu não consegui iniciar nada, né, dar start nenhum ainda nesse sentido, porque a proposta que veio depois do nosso atendimento individual é uma proposta de fazer algo para terapeutas. Então, ser mentora de terapeutas. E eu não consigo entender essa nova posição, essa nova identidade, eu não consegui nem formular o que é que eu vou falar, ou como eu vou fazer isso dentro de uma live, dentro dos meus stories, com as pessoas que já estão ali. Eu fiz uma avaliação breve do meu Instagram, fui mesmo nas pessoas que estão me seguindo, e a grande maioria delas são terapeutas, então o que eu faço essas pessoas se interessam pelo que eu faço, elas não compram na minha mão, porque elas não têm o que comprar. Elas não vão comprar reiki, elas não vão comprar tarô, porque a maioria delas já faz isso. Então, eu realmente não consegui, e talvez realmente eu precise desse novo atendimento individual, eu não consegui ainda chegar nessa Natália que seja capaz de mentorar terapeutas. Eu não consegui ver isso ainda, eu não consegui acessar isso ainda. Então, eu não tenho. Eu já sentei para fazer a proposta, né, de quem é a Natália, de como que eu iria descrever isso, e não chega. Então, eu não consegui ainda acessar esse lugar onde eu me sinta confortável e segura minimamente para falar sobre isso, para chamar essas pessoas, porque eu sei que no momento que eu abrir um grupo, que eu chamar, que eu for no individual, eu vou conseguir trazer essas pessoas, mas eu não me sinto confortável. Eu não estou me sentindo capaz de fazer isso. Acho que eu estou muito nesse lugar, de empacar por total incapacidade mesmo, de não saber o que ofertar para essas pessoas. Eu vendi uma mentoria essa semana para uma cliente minha que está há 2 anos comigo.
E eu percebi que ela, há 2 anos atrás, tinha uma demanda e agora, 2 anos depois, ela continua voltando para esse lugar que é seguro e confortável para ela. E ali no meio da sessão, eu falei assim: olha, eu não tenho como mais te atender individualmente, uma vez no mês, a gente vai precisar, eu vou precisar pegar na sua mão e a gente vai juntas esse ano inteiro. Se não for assim, eu prefiro que a gente interrompa o processo. E ela fechou a mentoria. E eu tô totalmente travada, eu não sei o que fazer. O meu próximo encontro com ela é semana que vem, eu não sei nem por onde começar, sabe? Porque assim, eu sei que eu posso entregar mais para ela, eu vejo aqui as questões que ela traz são de autoestima, que eu já passei por essa parte, de sexualidade, que eu também já vivenciei muita coisa, de negar o próprio corpo, que também tem essa estrutura, mas eu não estou conseguindo estruturar isso. Então eu estou completamente perdida. Tá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, assim, você disse que você tem um produto à venda, né? Que já encerrou. E aí a minha proposta era, a partir de agora, né, as aulas presenciais começam, as aulas online começam amanhã, Tá, e que é só o voltar um tarô. pouquinho. Sim, o tarô, o teu público-alvo são profissionais. Isso? Isso que você trouxe dentro da estrutura de planejamento, Tá, que foi o que apareceu na constelação de na projetos. constelação, de projetos. Isso. Mas o que que eu tenho hoje, básico e sólido? Eu tenho o curso de tarô, que é um curso que começa quinta-feira. Eu consegui fazer 8 vendas dentro desse curso. Para quem que é esse curso? Esse curso são para mulheres que desejam ingressar nas místicas, né? Que desejam entender melhor sobre os símbolos do dia a dia, que desejam aumentar o faturamento entre 3 e 4 mil reais, que é algo que está dentro do meu curso do plano de negócios, que a pessoa vai conseguir fazer. Mulheres que desejam ajudar outras mulheres através da sua própria vivência. Mulheres que sentem esse chamado de contribuir com o desenvolvimento do mundo. Então, vamos lá, você está trazendo aqui que você está oferecendo um produto profissional, certo? Sim, o curso de Então, a tarô é um partir produto profissional. então, a partir do momento que eu ofereço um produto para uma outra pessoa evoluir no seu profissional, não é para mulheres comuns, é para mulheres que desejam profissionais liberais, certo? Então, assim, os profissionais liberais que trabalham nessa área de desenvolvimento são terapeutas, concorda? Uhum, concordo. Então, se essas terapeutas atendem você, se você tem um produto para terapeutas, você já trabalha com elas. Você só não ficou claro ainda, entende? Que Sim, existe um véu, você já tem um produto para terapeutas. Então, não é algo desconhecido para você. não. Eu não tenho um produto, né? Eu tenho 3 produtos, porque eu faço a Entende? iniciação em Reiki, faço a iniciação no tarô e faço a iniciação em apometria. Então, você está vendo que você já trabalha com profissionalização de terapeutas? Você só não se Uhum, vê ainda mestre? uhum. Então, É porque na minha não foi cabeça, algo novo que eu trouxe para você, é algo que você já faz, não é novo. Então, mas para mim era como se eu tivesse que ser outra, e é isso talvez que está bugando tanto na minha cabeça, né? Era como se eu tivesse que ser uma outra coisa, desenvolver uma outra mentoria que não estivesse dentro disso que eu já tenho. o que você já tem, o que você já faz, não precisa de constelação de projetos, não, porque já é familiar. É aquilo que você faz, é aquilo que você reclamou, inclusive, em relação a valores, é aquilo que você já percebe que eu tenho isso e não me satisfaz mais. O que você tem, o que é familiar, é o que está aqui, que é conhecido. O nosso objetivo aqui exatamente não é fazer aquilo que você já faz, é romper essa bolha para crescer. E é esse projeto, é essa clareza daquilo que você já é, você não precisa ser outra pessoa, entende? Você já é essa pessoa. Porque se você já faz cursos para mestres, se você já faz cursos para terapeutas, você já atende essas pessoas. É só a comunicação que a gente vai ajustar, que é o que a gente vai fazer daqui para frente. As terapeutas, você disse, você mesmo falou, muitas terapeutas estão comigo, elas atendem, só que elas não compram. Por quê? Porque não está claro o que você oferece para elas. Você mesmo disse, são para mulheres, mas que mulheres são essas?
Se são para mulheres rentabilizar, então são para mulheres autônomas, profissionais e liberais, são terapeutas. É essa comunicação que precisa ficar clara. E eu tirei uma carta antes da gente começar. É o teu posicionamento, é como você se enxerga. E a carta que ela veio, ela é muito forte. É a aranha. Essa aranha, ela fala das possibilidades de criação que cada uma tem, de como que você se enxerga enquanto autoridade. E esse se enxergar como autoridade, mulheres, não é sobre bolsa da Vitor Hugo, não é sobre carros, não é sobre material. Olha só o que cai aqui. Não é sobre a ilusão do mundo físico. Entenderam? Desenvolver o teu potencial criativo máximo, que é a força dessa carta, ó, me arrepiei inteira, que é a força dessa carta aqui, é a manifestação da sua energia feminina, da sua força criadora, enquanto potência, que você vai ajudar outras pessoas a alcançar um degrau a mais. Então, como você deseja que essas pessoas enxerguem você com a sua mensagem inovadora, com a sua comunicação? É exatamente a ruptura, é a ruptura dessa luz, de como você se enxerga, daquilo que você oferece, que vai transbordar, que vai ajudar você a criar, que vai ajudar você a enxergar essas outras possibilidades. Faz sentido? Uhum, faz. Como que você se sente com isso que eu estou trazendo para você? Eu me sinto mais confortável de entender que eu posso dar sequência nisso, que eu não vou precisar abrir mão. Eu acho que tava me machucando, me incomodando mais. É perceber que talvez eu tenha que abrir mão disso, sabe? De iniciar outras pessoas e ser só mentora. E eu não sabia que lugar que era esse de mentora, para onde que eu estava indo, o que que eu estou fazendo. Inclusive, eu divulguei que eu não iria mais abrir o curso de tarô esse ano, porque eu imaginei que eu iria ter que fazer uma movimentação muito grande, algo muito fora do que eu estou habituado a fazer. O que acontece muitas vezes, e é isso que a gente vai alinhar, tá? É por isso que é importante a gente fazer o atendimento individual, que é para isso que ele existe. Ah, muita gente até sabe, por exemplo, a consciência do tarô, mas não tem a segurança, inclusive. Sim, E são essas mensagens que são importantes a gente, cada uma identificar dentro do seu nicho, o quanto você ajuda a pessoa a se sentir mais segura, a ser quem ela é, a executar, para ela elevar um degrau. De repente, você estava se colocando num degrau muito alto, de repente a tua régua de cobrança era muito alta sobre você, sobre ser mentora. sim. Você já é. Tanto que, olha, você já criou um produto, você já tem ele pronto, Uhum. já tem até a primeira turma. Já fez quantas vendas? 8. 8 para a primeira turma. E E olha que lá número, dentro tem gente que tem tarô há anos, tá vendo? que tem tarô há muito mais tempo do que eu e não tem coragem. Olha a preciosidade do que você acabou de trazer. Anota isso. Você que é profissional do tarô e não tem coragem, não tem segurança das suas habilidades, eu ajudo você, eu mentoro você, eu facilito você a transbordar o seu melhor e a ter resultados, a alcançar resultados. Você sabe que quando eu fiz minha transição, eu também tinha essa crença de que, meu Deus, será que eu vou me sentir, eu estava me sentindo,
Como é que é o nome daquela palavra quando você se acha... Você se boicota? Tem uma outra palavra. Autossabotagem? É, se sabota. Não se achando autoridade. Mas autoridade não é se comparar com pessoas milionárias, riquíssimas, não sei com quem você se compara, que cada uma se acha menos de não ofertar. Essa é a régua, esse é o ponto. O quanto eu cuido da minha energia, gente, para destravar, a maior forma de destravar, a maior potência de destravar é executando, Uhum, encarando como treino. Camila, treino, é sem treino. dúvida. E para treinar precisa de humildade. Eu sei, assim, e na minha cidade, né? Uma cidade super pequena, tem 68 mil habitantes e é cheio de tarólogo aqui. Mas nenhuma coloca a cara para bater igual eu coloco. Ninguém faz vídeo, ninguém se mostra, ninguém tem disposição de ir para padaria e a moça evangélica vai falar assim: nossa, o que você mexe é coisa do diabo. E eu tô lá comendo meu pão tranquila, porque foda-se. Então, eu sei o quanto de bolha, o quanto de barreira que uma pessoa precisa passar para trabalhar com oráculo, porque é muito mal visto, é Escreve isso. pejorativo. Escreve isso. Eu sei o quanto as pessoas precisam quebrar de bolha para trabalhar com oráculo. Eu já passei por isso. Tá aí o teu próximo post. E pode deixar fixado lá no teu feed, inclusive. Tá? Aí você vai entender, que é o que eu vou explicar hoje, como costurar, como alinhar o teu entendimento, porque você chegou na dor da pessoa, para a solução. É onde ela está, para onde ela deseja chegar. Ela está aqui, se sentindo pequena, se sentindo presa. Agora, para o lugar onde ela deseja, de expansão, de libertação da sua criatividade, para poder realmente faturar o que você promete, aí é o trabalho que você faz dentro do teu método. Então, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês. Obrigada, viu? Que bom. Que bom que você está aqui, Natália. Que bom que cada uma veio. E é o que a gente vocês vão aprender no final dessa aula, tá? Quais são esses passos? E é na prática. Olha o quanto é rico trazer os exemplos. É exatamente nesses exemplos que cada uma consegue entender onde está o seu ponto, onde está a sua dor e como fazer diferente. Faz sentido? E essa é a riqueza da gente estar aqui no grupo. Teve uma frase que eu vi, mais uma vez, e eu gosto muito de relembrar, porque são essas frases, são esses ícones que eu até peço para vocês também escreverem no caderninho de vocês, na agenda de vocês, deixarem em algum lugar visível, que é isso que te traz de volta para a Terra. A gente viveu há muito tempo atrás, no período da cooperação, no período do cálice. Quem sabe dessa história? Eu já contei algumas vezes. A gente viveu há muito tempo atrás, antes de Cristo, milhares de anos, que foi o período do cálice. O que é o período do cálice? O período da cooperação, onde as pessoas viviam ao redor do fogo, onde as pessoas compartilhavam do seu melhor, onde as pessoas sabiam quais eram as suas funções, faziam de a alternância de poder, a alternância de liderança, sem competir umas com as outras. Cada uma sabia o poder do seu lugar, a força do seu lugar. Então, a gente viveu uma longa era do cálice, onde as pessoas brindavam, assim eram nas tribos. E por isso que se tem muita a imagem do fogo, porque as pessoas ao redor do fogo, elas compartilham desse momento. Natália, se tiver com a gente, puder deixar teu vídeo ligado, eu vou gostar de também ver você, tá? E
Depois de Cristo, começou um período das espadas. E a gente passou um longo período das espadas, da competição, onde as mulheres eram entregues como objetos, inclusive para receber visitas, as filhas eram entregues aos guardas, um longo período dos homens também ser escravizados. Hoje em dia ainda vivemos, né? Olha em quantos lugares de guerra que os filhos são tirados, gente, a coisa mais horrível você ver o vídeo hoje, das guerras que acontecem em vários lugares do mundo, as mães contando que os guardas vão atirar os filhos de dentro de casa, os maridos de dentro de casa para levar para a guerra. Então, a gente ainda vive no período de espada da competição. E é esse o movimento, o motivo da gente estar em grupo. Onde a gente volta para o nosso DNA da cooperação. E é exatamente nessa partilha que torna rico. A experiência da uma torna rica a experiência da outra. E é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Independentemente do tamanho do grupo. É nisso que eu vejo força. Porque foi essa a diferença que fez para mim na minha vida. Então, vamos lá. Qual que é a estratégia? O passo a passo para vocês criarem conteúdo de alta conversão na venda, com a narrativa emotiva, não aquela narrativa agressiva. Nosso objetivo é sempre sair da agressividade, é sempre sair da era da espada, para chegar onde? No cálice, na cooperação, onde as pessoas se identificam. O nosso principal objetivo aqui, que é o cerne do nosso grupo, é exatamente a conexão. Então, como a gente conecta? Criando mensagens claras. Essa apostila vai para vocês, tá? Vai ser anexada junto na aula. Criando mensagens claras para atrair a atenção do cliente. E como que eu trago mensagens claras? Um exemplo bem forte foi o que eu trouxe aqui da Natália, bem pontual, que é primeiro, como que eu me enxergo? Eu primeiro preciso desbloquear essa minha crença 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 de mentor, crença de autoridade. Se eu me vejo pequena, como que eu vou atender outras pessoas? E mesmo atendendo outras pessoas com poder, mesmo atendendo outras pessoas com mais experiência, pera lá, mas o que que conta? É a experiência ou é a estratégia? Ou é a coragem? Tem um monte de gente que quando você acessa o Instagram, tem lá centenas de currículos, centenas de cursos. Eu mesma já recebi um monte de chicotada de gente que tem essa crença, essa que não é minha, de eu preciso mostrar tudo que eu faço, eu preciso comprovar tudo que eu faço, os títulos que eu tenho, os cursos que eu tenho. Meu Deus, se eu for somar tudo que eu já fiz de investimento para mim, tranquilamente dá uma casa de uns 300 mil reais em 9 anos. Tranquilamente. Então, hoje o que vocês estão comprando aqui, quem está aqui na mentoria, não está comprando o valor do curso, está comprando 300 mil, 500 mil, que é o que você vale, é a tua personalidade. Cada uma já colocou no papel quanto de investimento já fez para si, tanto de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Coloque no papel, aí você vai ter uma noção um pouquinho da sua autoridade. Outra forma de você se quebrar crença de autoridade é você perceber quem são as pessoas que chegam para você. Eu já atendi muitos professores. Eu já atendi professores. As primeiras vezes que eu atendi professor, eu lembro, quando eu recém estava começando o curso com o Nelson Teston, um professor, meu primeiro professor de constelação familiar, meu primeiro, ele pediu que eu atendesse ele, e eu me caguei todo. A gente sente por conexão, a gente sente por energia. E outra informação bem importante sobre ordens da ajuda, você não desejar salvar a vida da pessoa num único momento.
Você não pode. Aí, isso é uma coisa bem importante. Não é você o herói dela. Que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não é você o herói dela. Não é você a salvadora dela. Você é um guia. Você é uma guia. Você não é heroína, não. Sai do salto. Desce desse lugar. Você... Heroína é mãe. Pelo amor de Deus, guarda as tetas. Não dê de mamar. É o contrário. Tá bom? Você entrega aquilo que a pessoa tá suportando receber. Esse é o ponto. Então, vamos lá. A mensagem mais clara para gerar essa energia atômica de agarrar a pessoa para você, ela vem como? Prendendo a atenção da pessoa por história. A única coisa que prende o ser humano por horas é contar uma história, é ou não é? Histórias extraem o ruído da música. Histórias extraem música do ruído. É o contrário, histórias extraem música do ruído. O que significa isso? Às vezes, você pode ter até dificuldade em falar sobre o teu método. Às vezes, você pode ter dificuldade em deixar claro aquilo que você faz. Pode perceber. Se você tem dificuldade em falar sobre o seu método, conte uma história, um caso de que você ajudou a resolver, se não facilita tudo. E não é uma única vez, são várias vezes, porque cada cliente tem um caso específico que você ajudou a resolver. E isso torna mais leve para quem vai receber. É como você, quando chegar numa prateleira, numa loja, você vê um monte de livros. Você vê um monte de marca, um monte de esmalte, um monte de coisa. Você vai ter facilidade de escolha ou dificuldade de escolha? Esse é o ponto. Então, escolha uma mensagem por vez para falar sobre aquilo. Não fale sobre a prateleira inteira. Por que as pessoas não compram de você? Porque elas não compram. Porque a sua comunicação é ruído, não é uma música, fala demais, acaba sendo um chororô e não é claro. A mensagem não foi simples e relevante. Mensagem simples, gente. Ontem mesmo, eu conversando com um psicólogo sobre TDAH, e ele me trouxe um monte de palavra técnica, e eu vejo essa crença muito forte, sabe? Em gente que tem mestrado, em gente que tem doutorado, nada contra, muito pelo contrário. Mas são pessoas, e eu tinha essa crença lá atrás, e não sou mestre, não sou doutora. Eu tinha essa crença que eu precisava falar difícil para poder ter a atenção das pessoas, para poder mostrar a minha importância. Eu tinha essa crença. Porque eu nasci e cresci ouvindo que eu precisava, que as pessoas não podiam se aproximar por conta do sorriso, por conta das palhaçadas, por conta da diversão, elas tinham que sentir a seriedade. Então, eu sempre fui muito castrada, eu sou alemoa com bugre, de portuguesa. Então, eu sempre fui muito castrada por conta da diversão, que não podia ser leve, que tinha que ser sério. Então, eu demorei muito tempo, para perceber que pode ser diferente. Que eu posso ser palhaça, que eu posso ser eu mesma, que eu posso ser leve, trazendo algo sério. Pode ver, quantas chineladas eu já dei em cada uma. E a gente volta aqui falando, entende? É papo de adulto. E adulto também dá risada, pelo amor de Deus. Por que o cliente não compra? Não repetiu o suficiente ainda. A comunicação é ruído, a mensagem não foi simples e relevante, não repetiu o suficiente. Precisa repetir, gente. Precisa ficar claro. O excesso de informação ao cliente faz ele pensar, faz ele queimar calorias, faz o cliente organizar.
E quando o cliente fica confuso, ele não compra nada. Eu fiz aqui um esquema para vocês, para ficar bem simples, de como utilizar o Story Brand. Vocês podem fazer uma colinha. Eu já falei sobre esse assunto e vou repetir porque é importante repetir. Como é que é utilizado a Story Brand, da jornada do herói em todos os filmes? Por que o filme prende a atenção? Por que a história prende? Porque começa com a personagem, que é a cliente de vocês. Essa personagem tem um problema. E aí encontra o guia, que é vocês. E esse guia tem um plano. Qual que é o plano? Você vai explicar. E convida a pessoa para agir. Não deixa o plano e ficar à deriva. Convida a pessoa, faz o pitch de vendas, chama a pessoa para a ação. E com essa ação, a pessoa vai ter sucesso. E, se não agir, aí vem a bucha. Precisa ficar claro que a pessoa vai perder. Como fazer isso na prática? Eu vou trazer aqui a história que eu contei. Semana passada que eu estava na praia, até a Camila comentou. Eu estava caminhando na praia. Eu estava caminhando, não, eu estava com a minha família na praia. E uma criança estava perdida. E todo mundo batendo palma. Todo mundo batendo palma, todo mundo batendo palma, e aquela criança perdida, 6 aninhos, um menino de 6 aninhos, a praia lotada, lotada de gente. E aquela criança batendo palma. E eu não sabia para quem eles estavam batendo palma, mas foi muito magnético, assim. Eu simplesmente andei para frente e a criança foi na minha frente. E aí eu perguntei, é você que está perdido? E ele levantou a cabeça. E eu coloquei a mão no coraçãozinho dele, gente, o coraçãozinho dele explodia. Dava para sentir bater assim da força, sabe? Dava para sentir na garganta, dava para sentir que ele inteiro pulsava de nervoso. Pensa, uma criança de 6 aninhos perdida na praia com centenas, milhares de pessoas. E aí eu perguntei, você veio de onde? Daqui ou dali? Não sei. Qual é o seu nome? Não sei. Ele estava em choque por estar perdido. Ele estava completamente em choque. E tudo isso eu contei nos stories. Eu peguei na mãozinha dele e fui levando para ele em direção contrária da que ele estava vindo. E as pessoas continuaram batendo palma. Centenas e milhares de pessoas batendo palma. E eu fui levando ele. E as pessoas dizendo: eu vi esse menino. Ele veio na minha direção. Eu vi esse menino. Muitas pessoas. Eu vi esse menino. Mas ninguém teve a capacidade de pegar na mão dessa criança e ajudar. E eu levei ele para a guarita do salva-vidas. E lá na guarita do salva-vidas, conseguiram chamar, avisar todos os salva-vidas que essa criança estava lá naquele posto, aguardando o seu pai, aguardando o seu tio. E aí, a criança foi se acalmando, eu fui enviando o reiki para a criança, eu fui trazendo tranquilidade, eu fui conversando, eu fui sendo palhaça, eu fui trazendo segurança para ela. Eu fui mostrando para ela que isso já ia se resolver, que era para ele se acalmar. E aí ele lembrou do nome. E aí ele lembrou que ele estava com o tio. E aí ele lembrou o que aconteceu. Ele saiu do estado de choque dele. E o que eu comentei? Qual foi a mensagem que eu trouxe lá nos stories? Todo mundo deseja algo. Todo mundo deseja uma mudança. Todo mundo deseja que algo de extraordinário aconteça. Só que ninguém, quase ninguém, 5% das pessoas estão realmente dispostas a isso. Porque eu fui a única pessoa que peguei na mão daquela criança e consegui fazer algo por ela. E todas as outras, batendo palma achando que seria o suficiente, mas era uma criança. A partir do momento que você pega na mão dessa criança, que é a tua criança interior, e você leva uma solução, você sai da dependência emocional. E aí, no final, eu falei, e é isso que eu ensino na mentoria F4. Eu te ajudo a adultecer no seu negócio, a criar coragem de fazer o que tem que ser feito, a sair do anonimato. Então, a mensagem que você tem para fazer com que a tua personagem gere a necessidade. Olha o tanto de informação bacana. Natália, olha só para você falar o que você trouxe ali da tua cliente, que tem mais experiência que você e não tem coragem. Olha só você pegando na mão dela.
Olha essa cliente que você disse que ela estava perdida, ela fica perdida sozinha, e você disse, eu pego na sua mão e eu te levo. E não te preocupa em trazer a resposta para ela pronta para a próxima consulta, porque isso quem vai trazer é ela. Ela vai trazer qual que é o assunto. Você, é importante ter claro de onde a cliente está, para onde ela vai chegar. E qual que é o passo, você tem todas as ferramentas. Cada uma tem as ferramentas. O que você oferece precisa ficar claro. Como a tua ajuda pode ajudar a melhorar a vida da pessoa. Por isso que é importante vocês escreverem isso. Para ficar claro para você, para ficar claro para a tua autoridade. Você quebra a crença da tua autoridade em relação ao quanto você pode ajudar, você colocando isso no papel. E precisa ficar claro o que a pessoa precisa fazer para adquirir isso de você. Qual que é o próximo passo? Beleza? Você trouxe para a consciência a tua mudança. E qual que é o próximo passo? Precisa estar claro qual que é o teu diferencial. O que você vai conseguir ajudar a resolver. A tua clareza vai produzir, vai gerar os resultados que você precisa, que você deseja. Precisa tornar tangível, entende? E se você não faz o que tem que ser feito, não adianta porque não tem como melhorar o processo. Tem que ser feito. A palavra para substituir me veio muito forte. Ó, chegou a emocionar lembrando disso. Uma palavra que me veio muito forte semana passada para acessar o teu feminino dentro do teu negócio, que é esse o objetivo da aranha, para acessar a tua criatividade, é trocar a disciplina, é trocar o perfeccionismo, é trocar o orgulho por devoção. A partir do momento que você se torna devota, quando você fala devoção para Deus, o que você sente? O que vem no teu coração? Para mim vem Amor. muita, Ó, para mim vem paz, porque eu não preciso decidir amar aquilo, ou eu posso só entregar, só ser devota. A gente não fica olhando, por exemplo, eu gosto muito das deidades, né, como Isis. Eu não fico olhando quem foi Isis, quando que Isis errou, e sei que ela deve ter tropeçado muito na vida. Mas eu sou devota a ela. tá entendendo? Uhum. Quando você diz eu sou devota à minha alma, eu sou devota à minha profissão, eu sou devota à missão que Deus colocou no meu coração. Você sai daquele lugar de punição, você sai daquele lugar de chicotinho, você sai daquele lugar de ter que ser perfeita. Quando você troca devoção pela missão da tua alma, trocar a palavra. Quando a gente fala de disciplina, disciplina é importante sim. Só que durante uma vida inteira, eu, por exemplo, eu tenho TDAH. Toda vez que eu ouço a palavra disciplina, eu começo a fazer um monte de lista, o que acontece? Uma bagunça. Eu preciso fazer a lista, eu preciso ter disciplina, sim, mas quando eu consigo trocar as palavras, a minha comunicação interna para aquilo que eu preciso fazer, isso troca a minha energia, gera a química da ação de uma forma mais harmoniosa. E esse é o objetivo. Aí a gente cria ferramentas. A devoção a mim mesma, a devoção à minha missão, me fez perceber o que eu preciso para ter, quais são os recursos que eu preciso para manter a minha chama acesa. Faz sentido? São pequenas palavras que a gente vai identificando como gerar a minha energia feminina criativa, sair da rigidez. Eu saio da rigidez quando eu encontro devoção naquilo que eu faço. E aí eu entro em estado de flow, que é o estado de fluxo, é o estado de abundância. Aí, nesse lugar, eu me reencontro. Então, o que que teu cliente procura? Um guia. Para fazer o quê?
gerar um plano. E você estimula ele a agir através desse plano. Através desse plano, ele vai evitar o fracasso e uma tragédia no final. E é essa informação que precisa ficar clara para o cliente. Se não há o que perder, por que eu devo agir? Infelizmente, o ser humano ele é movido à perda. O ser humano, ele só entende... Meu Deus, começou uma tempestade muito forte aqui. O ser humano, ele estabelece as suas escolhas através das suas prioridades. Então, ele estabelece prioridade a partir do momento que ele entende o que eu vou perder se eu fizer isso. Entende? Aí que você ajuda ele a escolher. Se você deixa ele à deriva, ele vai colocar a blusinha da esquina como prioridade em ele resolver aquele problema. Porque ele deseja satisfação imediata. Então, como que eu vou ter satisfação imediata? Tendo informação de como que eu vou conseguir o conforto que eu desejo. Ele busca o conforto. Mesmo que seja inconsciente, ele busca o conforto. Nós buscamos o conforto. Eu busco o conforto quando eu não me vejo mentora. Eu busco o conforto quando eu não me vejo autoridade. Eu busco o conforto quando eu quero só atender as mesmas pessoas, fazer da mesma forma que eu fazia antes, no modo antigo de pensar e agir. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, romper a bolha. Se eu quero só mais do mesmo, então eu não preciso estar aqui. Entende? Devemos mostrar às pessoas o custo de não fazer. O quanto mais caro é permanecer no problema? Natália, quanto mais caro é tantas profissionais permanecerem na insegurança sem transbordar o seu dom? O quanto mais caro é, Cris, tantas pessoas permanecerem no mesmo lugar? Essa é a mensagem principal que precisa ser exteriorizada. O poder do compre agora, o poder do pitch de vendas, o poder da chamada para ação. Aqui eu trouxe um exemplo bem prático. Quando eu conheci meu marido, que eu não sabia que ia se tornar marido, foi a primeira vez na vida que eu tomei a iniciativa, foi a primeira vez que eu tomei, na vida que eu tomei a iniciativa de convidar um homem para sair. Só que eu não sabia fazer o pitch de vendas. Eu cheguei para ele, a gente estava na academia, eu tinha notado ele há muito tempo já. Só que como que eu vou chegar para um cara que está na academia, que eu não sabia se ele era um cara arrogante, que eu não sabia se ele era um cara estufado, que se acha. Como é que você vai abordar? Então, como que eu cheguei para ele e disse, nossa, que óculos bonitos você tem. Eu estou, nesse exato momento, procurando uma armação. Beleza? Ele percebeu que eu estava olhando para ele, ele percebeu que ele foi notado. Isso ajudou a chamar a atenção. Ele ajudou a gerar um diálogo. Funcionou? Não. Não funcionou. Permanecemos na amizade de amiguinhos durante alguns meses. Por quê? Ele, de algum jeito, olhou para mim, mas não do jeito que eu queria. Não do jeito que eu desejava. Não teve um pitch de vendas. Até o dia que eu criei coragem, foi a primeira vez que eu fiz isso. E isso, gente, não é sobre rejeição, tá? Ai, a pessoa não me notou. Ai, a pessoa... É também, as pessoas, muitas vezes, elas estão tão focadas naquilo que elas estão fazendo naquele momento, que elas não estão abertas a novas possibilidades. Às vezes a pessoa está tão mergulhada no ultrafoco que ela está ali naquele exato momento, é por isso que é importante chamar a atenção dela de forma direta. Aí eu chamei ele. No dia do meu aniversário, dia 17 de maio, eu chamei ele.
eu tô de aniversário hoje, eu vou sair com uma... Aí aprendi a fazer o pitch de vendas. Eu tô de aniversário hoje. E eu vou sair com umas amigas para comemorar. E eu gostaria que você fosse junto. Você quer ir junto? Aí eu fui direto. Deu venda? Saiu venda? Ainda não. Ué, você colocou ele no lugar de amigo, Difícil. você queria o quê, né? Ele é amigo, ué. É, Você tem que saber a não, estratégia toda. exatamente. O que aconteceu? Aí ele percebeu que havia uma proposta ali, que havia um produto a ser vendido. E aí ele disse: Olha, o que você acha da gente sair sozinhos, então? Ah! Mandou bem. Aí, porque eu coloquei ele na timidez com as minhas amigas, eu não estava É. ali exclusiva para ele. E também Uhum. eu me coloquei, e também, ao mesmo tempo, não tanto, né? Eu coloquei uma exclusividade ali, uma restrição. E a pessoa não se sentiu única. Então, vamos lá. Então, aceito. Mas vamos sair sozinhos? Aí eu adorei. Você passou o aniversário com ele? Ele faz. Eu faço dia 17 de maio e ele 7 de maio. 10 dias de diferença. Não, mas aí você passou esse dia do seu aniversário com ele? Não, passei com as minhas amigas. Aí na Ah, semana, tá. aí na semana seguinte ele me convidou para a gente sair sozinhos. E faz 16 anos isso. Olha só. Então, o que é fazer um pitch de vendas para ficar claro para o seu cliente? Né? É você trocar. Você, go você gosta de armações de óculos? O que você acha disso? Muitas vezes a gente está nos nossos stories trazendo informações e a gente pede para o cliente: o que você acha disso? Você gostou daquilo? E isso fica subjetivo. Não fica claro para o cliente. Entende onde eu quero chegar? Agora, se Uhum. eu estou falando de armação de óculos, né? Eu sou clara. Você está cansada de armações pesadas? Porque eu estava cansada na minha armação. Realmente, ela era uma armação rígida, era uma armação grossa. Que foi isso que me chamou a atenção nele. Só que eu estava falando do óculos dele. Eu não estava falando de nós. Aí troque Ainda, por né? ainda. Troque por. Você gosta de armações de óculos por. Você está cansada de armações pesadas? Clique aqui agora e concorra a uma análise de visagismo. Ganhe estilo e personalidade no seu olhar. Clique aqui e faça. Clique aqui e agende. Aqui. E agende agora. Somente para as 10 primeiras. Percebeu a diferença da chamada para ação? Percebeu a diferença? Você quer sair com as minhas amigas? Ou você quer sair sozinho? Você quer exclusividade? Ou quer ficar entre as 50 mais? Esse é o poder. Esse é o poder de não sussurrar. Esse é o poder de não deixar nas entrelinhas. Esse é o poder de ser claro, de ser direto. E homem, gente, pelo amor de Deus, não pense que a outra pessoa vai ler nas entrelinhas. E aí tu vai ficar emburrado, tu vai entrar nos teus mimimis, você vai achar que é problema teu, e a pessoa de repente está lá pensando em Nárnia, ou você vai... Quer ver? Você já fez o teste de passar uma informação para um homem enquanto ele está escovando os dentes? Não existe homem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí ele estava lá pedalando na bike, e eu falando da armação do óculos. Pelo amor de Deus, que química que vai ter ali? Não, né? Aí você vai achar que é problema teu? Pare de criar caraminhola na tua cabeça. Pare de colocar nas entrelinhas achando que a outra pessoa tem que ler o que tu tá pensando. Seja direto. Chamada para ação. Aí é você ativar o teu masculino. O teu feminino é o teu charme. O teu masculino é o teu direto. E isso a gente tem que ser nos negócios, como a Natália falou, que falou para a cliente dela. Não dá mais da forma antiga de ser. Preciso pegar na tua mão e te guiar nesse processo. Aí você tem que ser claro. E aí ela fechou.
Concorra agora, clique aqui agora, agende seu horário agora. Comente plano e você participará da nossa sala secreta. Comente plano e faça a sua inscrição. Então, você traz a tua história, você linka qual que é o processo, o que a pessoa ganha, o que a pessoa perde com a tua transformação e faz a chamada para ação. Captura essa pessoa, traz ela. Esse que é o principal. Deixe claro o depois, deixe claro o próximo passo. Passou o conteúdo com uma história, de forma leve, de forma rápida, simples, conecta, faz a chamada para ação, incentive o público a se inscrever, a adquirir, a como entrar em contato com você. Quando eu chamei o marido, que não era marido, para sair com todas as amigas, ele estava sendo exclusivo? Não. Eu falei que tinha uma única vaga? Não, ele estava entre a multidão, ele não queria, ele queria exclusividade. Quando você traz exclusividade, você desperta o senso de escassez e de urgência, não tem jeito. Cria um senso de pertencimento. Pertencimento é o que a gente está fazendo aqui. Faça parte do grupo seleto que sabe como utilizar essa ferramenta. Faça parte do grupo seleto que agora sabe fazer diferente, sabe como alcançar 5 mil, 10 mil, sabe como ter resultado em X tempo. Isso ajuda a criar o senso de pertencimento. Destacar os benefícios, o que vai perder, como que você vai ajudar o cliente a evitar o quê? Qual que é o prejuízo que ele vai ter se não fizer? Entende? O teu produto ajuda a evitar o fracasso de tal, tal, tal. Então, tudo isso aqui é uma linguagem que eu trouxe exercícios aqui para vocês fazer, práticas, exatamente para afinar a comunicação de vocês. E você pode utilizar a inteligência artificial para criar uma sequência de stories, uma sequência de narrativa, uma sequência de feed, para fazer uma vez por semana. Lá no feed, gente, não precisa postar todo dia, tá? No feed, você pode postar 2 vezes na semana, que é o suficiente. Beijo! Porém, nos stories, é importante você ter. Nem que você faça um Ctrl+C, Ctrl+V, deixa salvo, como a gente já falou algumas vezes. Deixa salvo uma história para ensinar o cliente a sair do ponto A para o B, tá? Então, você pode ir lá no ChatGPT e criar um comando assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o comando que você pode ir lá no ChatGPT falar? Comando. Comando do... Eu vou escrever lá na apostila de vocês. Comandos para o chat GPT ajudar na construção de narrativa no ChatGPT ou no Google também, tá? Como posso me comunicar no Instagram com o público tal? Quais são os nomes que eu posso dar para minha mentoria de tal assunto? Me dê ideias no carrossel sobre tal assunto. Isso tudo vocês podem utilizar no chat, na inteligência artificial, ou no Google. Bem verdade, muitas coisas eu utilizo direto no Google. Eu utilizo os dois. Porque o Google, ele é o primordial, né? Ele ajuda pra caramba. E o ChatGPT, ele ajuda a complementar a comunicação, a trazer mais consistência. Faz sentido o que a gente olhou para hoje? Sim, com toda certeza. Muita. Nossa, preciso me dedicar a estudar, praticar, com certeza. Já venho lendo, estudando umas coisas, fala muito sobre histórias. E quando você começou a falar antes, eu tô assistindo
um pouquinho por dia, uma série que fala sobre Jesus Cristo, que está na Netflix, The Chosen, acho que é o nome. E alguém já tinha me falado, né, como Jesus se comunicou com as pessoas através de contar histórias. Parábolas. Parábolas. E daí ontem até de noite eu estava assistindo e estava pensando sobre isso. Falei, Uhum. nossa, olha quanta gente ao redor dele, e ele estava contando umas histórias, né, parábolas. E é isso que conecta, que prende a atenção por muito tempo. As pessoas ficavam ali tempo ouvindo ele. Quando você falou hoje de manhã, eu falei, nossa, que coincidência que não é coincidência. Inclusive, tem uma parte lá no próprio, na própria plataforma de vocês, tem as metáforas, os contos. Ó, histórias curativas para comportamentos desafiadores. Depois eu mando Bota no foto, grupo. tá? Bota no Isso, grupo. manda. Uhum. A cura pelas metáforas, a visão sistêmica dos contos de fadas. Então, é bem importante quando a gente olha quantas histórias nos conectam que há séculos foi utilizada e é como você mesmo trouxe, o Jesus já fazia isso e é como a gente deve continuar seguindo de uma maneira simples, Uhum. para trazer as Exato. nossas verdades, tá bem? Uhum. Tá bom. Então, compartilhem lá no grupo qual foi o ensinamento de hoje, por que que foi importante para que incentive quem não esteve presente olhar para a matéria, né? Que é quem está presente que realmente tem resultado, tá bom? E quem tem dúvida no seu processo, me chama para a gente dar sequência, tá bem? Tá bom. Beijão! Beijo, até. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau.